E Américo, também compartilhando um pouco das nossas experiências nos Estados Unidos, eu pude conversar com o motorista de aplicativo num dos trajetos que fizemos aqui pela cidade. Era um jovem americano e eu questionei ele: você vai votar, já que aqui o voto não é obrigatório? Ele disse não. Mas por quê? Questionei ele, vamos decidir quem é o presidente do seu país, você não quer participar do processo? Ele não estou interessado. E ele trouxe um ponto na nossa conversa dos motivos que o levam a não ter esse anseio pelo voto, que é a guerra no Oriente Médio, o conflito em Gaza, que ele colocava: eu não vejo uma esperança em nenhum dos dois candidatos quem consiga colocar um fim ao conflito. E aí eu te pergunto, Américo, quanto que esse público jovem pode fazer diferença nessa eleição? Qual que é o peso dessa fatia do eleitorado e o quanto que o conflito no Oriente Médio pode impactar no resultado das urnas? Então vamos por partes, Carol. Muito boa a sua pergunta. Em primeiro lugar, a questão dos jovens. Infelizmente, isso é uma tendência em vários lugares do mundo. Há pouca participação política dos jovens, que começam, em sua grande maioria, a se envolver na política mais tarde. Isso determina muitas eleições, especialmente em lugares onde o voto não é obrigatório, como é o caso dos Estados Unidos, aqui no Reino Unido, por exemplo, onde os jovens, em sua maioria, eram contra o Brexit, não votaram, acabaram levando o Brexit. Nos Estados Unidos, isso também pode acontecer. Se os jovens votarem em massa, especialmente nos centros urbanos, como aconteceu em 2020, isso seria uma vantagem para os democratas, especialmente nos centros urbanos. Existe essa tendência dos jovens nos grandes centros urbanos, especialmente jovens mais educados, serem democratas. Mas isso pode mudar, inclusive, nas zonas rurais, zonas de menores cidades, onde o Trump tem uma grande vantagem. Outra observação também são com relação a outros grupos do que os jovens podem fazer parte, que vão ser muito determinantes nessa eleição. Por exemplo, negros, latinos, em alguns lugares, possivelmente esses votos vão decidir eleições, como é o caso, por exemplo, Carolina do Norte ou Geórgia. Como esses grupos, especialmente os jovens desses grupos, se comparecerem de fato, podem determinar o resultado das eleições. Então a participação dos jovens é crucial nas eleições e às vezes faz exatamente a diferença. Lembrando mais uma vez que em alguns desses estados pêndulo, nós estamos falando de, como as margens são muito pequenas, de essa participação é que pode resolver. Se as pessoas comparecerem em massa, se houver uma mobilização forte, por exemplo, dos jovens ou dos negros ou dos latinos por determinado candidato, podem resolver as eleições. Então isso é muito importante. Com relação à guerra no Oriente Médio, eu tendo a concordar com o seu jovem motorista de aplicativo, Carol. Nenhum dos dois governos, nenhum dos dois candidatos tem condições ou deu indicações claras de que pode resolver rapidamente o conflito no Oriente Médio. O Donald Trump diz que agiria muito rapidamente, que ele resolveria a questão, assim como ele faria na Ucrânia, que a guerra acabaria antes até dele chegar na Casa Branca, se ele for eleito. Não indica como isso seria possível. No caso da Ucrânia, talvez retirando o apoio financeiro e militar para os ucranianos, o que é muito difícil dele executar na prática por uma série de questões geopolíticas. Na questão do Oriente Médio também não, porque no final das contas isso vai ser determinado pelo governo israelense, que tem excelentes relações, sempre teve, com qualquer dos dois partidos. Estados Unidos e Israel são dois aliados, independente de quem esteja no governo, nos dois países. E não existe nenhuma indicação, nenhum plano claro de como qualquer um dos dois candidatos poderia acabar com a guerra. A Kamala Harris ontem deu uma declaração, inclusive, dizendo que ela faria todo o possível para resolver a questão da guerra no Oriente Médio, para acabar com a guerra, para ajudar na criação de um Estado palestino. Claro, ela de olho no voto árabe, que pode fazer diferença, especialmente no Michigan, como o Patrick acabou de nos dar detalhes. Mas ela também não explica como vai fazer isso. E pior, se você olhar o que o governo Biden, do qual ela faz parte, fez durante esse conflito, foi muito pouco para tentar, de fato, acabar com um conflito que já deixou tantos milhares de mortos
votos e só se espalha pelo Oriente Médio. E isso também mostra um certo desgaste do poder americano na geopolítica internacional. Só que não não serão as questões internacionais que vão resolver essas eleições. Não são as questões internacionais que normalmente decidem os votos dos eleitores. Eles estão muito mais preocupados, em primeiro lugar, com a economia, segundo, com a imigração. Mas o seu ponto com relação à participação dos jovens é muito importante num país onde o voto não é obrigatório. A participação massiva de jovens em determinados estados podem, de fato, resolver as eleições, decidir por um candidato ou pelo outro, assim como a ausência deles.